um santo dia. É muito interessante quando nós pegamos a Sagrada Escritura e vamos lendo, conhecendo as histórias, revendo tantas passagens que já escutamos nos momentos da nossa liturgia, na nossa paróquia, não sei onde você frequenta, na sua igreja. Mas é muito belo a história de Noé. Noé é aquele homem que é chamado por Deus a construir uma barca, e nessa barca ele deve abrigar, nessa barca deve estar as portas abertas para que muitos possam entrar. Mas pena que os homens poucos quiseram. Praticamente apenas os familiares de Noé acreditaram, creram naquelas promessas e adentraram naquela barca. Então, meus irmãos, hoje nós queremos falar liturgicamente de Nossa Senhora com o título Porta do Céu. E aí a gente vai ver a importância de Nossa Senhora, né? E reportarmos o que é essa porta. Qual foi a porta que os homens já rejeitaram? Nessa história, como nós estávamos falando de Noé, tantos homens não quiseram, os animais entraram, a família de Noé entrou, e os outros que não quiseram passar por aquela porta. Por isso que diz, nos dias de Noé, a graça estava para todos, mas nem todos quiseram. Assim também hoje em dia, nós precisamos ver quais são as portas que nos são abertas. Essas portas nos levam para Deus, essas portas querem nos guiar a novos céus e novas terras. Então, quando hoje nós olhamos para a Virgem Maria, é termos a certeza que se formos por ela, teremos a Deus. Mas aqueles que não quiserem, vai ser choro e ranger de dentes. E pode ser que muitas vezes não adiante mais chorar. Esses homens aí, com essas mãos levantadas, não tinham mais o que fazer. As águas já tinham, estado sobre as terras, e aqueles que não quiseram passar pela porta, eles padeceram. Então, que tenhamos a graça, nesse momento, nessa formação litúrgica sobre Nossa Senhora Porta do Céu, cada vez mais valorizarmos essa mulher, essa bambina de Nazaré, que teve a graça de nos trazer Jesus. Eu quero encontrar o Senhor, eu quero encontrar meu Salvador, que caminho tomar, por onde eu vou? Busquemos Nossa Senhora. Todo aquele que caminha junto à Virgem Maria encontra Jesus. Então, a vida, o mundo oferece muitas vias, mas qual é a via segura? A via que vai por Nossa Senhora. E aí a gente tem essa oração, Ave Maria Estela, Ave sempre bela, ó Virgem Mãe de Deus, do alto mar estrela, porta azul dos céus, novas o anjo traz, ave te saúda, funda na paz, de Eva o nome muda. Que oração bela! Mansidão, pureza, ó Virgem sem igual, dai-nos com presteza e livrai-nos do mal. Quebra a algema ao réu e dá aos cegos luz, dai-nos, Mãe do céu, o que ao céu conduz. Então, que sejamos esses homens e mulheres que estejamos percebendo a Virgem Maria, indo a ela para que ela possa cada vez mais nos levar ao Senhor. Quando a gente fala de porta do céu, a gente quer dizer mesmo que é uma porta celestial, é uma porta que pode, por ela, vir Jesus, mas desta mesma porta que podemos nós, enquanto homens, irmos a Deus. Maria Santíssima é a entrada, é o acesso de Deus. Por ela que nos chegou Deus, por ela nos chegou Jesus. Então, também é justamente colocar nossa confiança nela para quê? Para que um dia possamos gozar das bem-aventuranças. Bem-aventurado aqueles que sofrem, que gemem, que estão muitas vezes blasfemados, não é? Aqueles que têm fome e sede de justiça, mas serão as bem-aventuranças. Então, indo pela Virgem Maria, alcançaremos com certeza. Nossa Senhora, ela sempre vai cuidar dos seus filhos, que estão peregrinando cá nessa terra. Mas, ao mesmo tempo, nossa mãe sabe dos perigos que nós temos que enfrentar. Por isso que nós aclamamos com diversos títulos, advogada, auxiliadora, socorro, medianeira. Por quê? Porque é ela que acolhe esses filhos. E ela quer alcançar o que para nós? Valores, méritos. Para quê? Para que tenhamos acesso a estar com Deus, novos céus e novas terras. Porta do Céu vai ser sempre um título que vai nos trazer a parte da escatologia, por quê? Porque vai nos falar também da morte, a gente vai ver isso mais na frente. Nesse primeiro momento, quero me deter ao título Porta do Céu.
Por Maria, Jesus santifica o precursor quando a Virgem visita a sua prima Isabel. O que nós queremos mostrar? Aqueles que se achegam à Santíssima Virgem encontram Jesus. Então, como é que São João Batista foi santificado? Como é que aquele Espírito Santo estava sobre Isabel a ponto de não ter WhatsApp naqueles momentos, naquela época, e ela sabia que era o Salvador que estava na barriguinha de Nossa Mãe Santíssima, por aspiração, inspiração do Espírito de Deus. Então, quando nós nos chegamos próximo de Nossa Senhora, a gente tem esse encontro com Deus. Os próprios reis magos saíram seguindo uma estrela, mas a estrela apontava um certo local, e nesse certo local estava a Virgem Maria. Eles entram naquele local. Como é que eles iam entender que o menino Deus que eles procuravam era aquele que estava numa manjedoura? A característica dos reis magos eram características que conhecedoras do que era uma realeza. Eles sabiam o que era bom, eles sabiam o que era o rei, eles sabiam de todos os tesouros que o rei estava. Como é que eles conseguiriam identificar que naquela manjedoura estava o rei? Pelo olhar da Santíssima Virgem, o olhar de adoração, de contemplação, a dedicação de São José para aquele menino fez com que eles compreendessem, eles passassem por aquele local entendendo, agora eu estou na frente do Salvador, Rei de todo o universo. Então todos aqueles que estiveram com Nossa Senhora tiveram a graça de receber Jesus. Os próprios discípulos ainda não acreditavam no Senhor, mas daí existe aquelas bodas de Caná, aqueles que estavam naquele momento, escuta o pedido da Virgem Maria, Jesus realiza o milagre, não é? A água se converte em vinho. O que você precisa? Passar pela Virgem Maria para que alcance o milagre da sua vida, o entendimento. Um dos grandes milagres foi o vinho, sim, mas a crença dos discípulos que ali era realmente o Salvador. Os discípulos passaram a crer em Jesus, né? Santo Afonso vai fazer uma comparação dizendo que a Virgem Maria é a porta, sim, do céu, porque Jesus passou por ela, mas tenhamos o entendimento também que toda porta que tem num palácio, para alguém chegar ao rei e pedir e clamar algum dos seus favores, vai ter que entrar pela porta do palácio. Então, se um reino aqui na terra, as pessoas para chegar a ele passam por uma porta, por que não chegar ao rei Jesus pela porta? E essa porta é a Virgem Maria. Todas as graças, os favores, os indutos, não é, que os reis vão conceder, passam pela porta do palácio. Assim também ele vai comparar a Santíssima Virgem. Então, de tantos servos que um rei pode ter, qual que tem mais disposição? De todos os servos e servas de Deus, qual a que tinha mais disposição para escutar o pedido do seu povo, chegar ao rei, conseguir as graças e derramar aquelas graças da Virgem Maria? Por isso que a igreja vai colocar a medianeira de todas as graças, porque as graças nos vêm da mão da Santíssima Virgem. Cristo não nos concede nada se não for pelo meio de sua Mãe Santíssima. Então é ela essa porta. Os discípulos estavam dolorosos, uns negaram, outros traíram, outros omitiram. A Virgem Maria estava com eles e eram necessitados receber o Espírito Santo de Deus, mas só estavam naquele local porque a Virgem Maria estava com as portas abertas para que o Espírito Santo viesse até ela e ela derramasse esse Espírito Santo em profusão. Deus queria se manifestar aos discípulos, mas estando com sua Mãe Santíssima. Por quê? Porque ela é a porta do céu. É ela que abre para os outros todos os favores e merecimentos do céu. Então Nossa Senhora é a medianeira de todas as graças. Lógico, ela é a medianeira junto ao mediador. São Luís Maria Grão de Montfort tanto vai nos falar sobre isso. E aí São Bernardo também vai dizer que a Virgem distribui-nos a água da fonte, não toda de uma vez, não é? Mas ela conhece nossas necessidades, ela vai derramando aos pouquinhos, vai vendo nosso coração, nossa contrição, nossos desejos de atos de reparação, nosso desejo de amar a Deus e de não trair a Deus, e ela vai derramando cada vez mais conforme as nossas capacidades. Se nós não estamos com capacidade hoje de acolher todas as graças, se ela derramar,
vai se perder. Então ela conhece cada um dos seus filhos e ela vai fazendo isso de tempos em tempos para que a graça possa acontecer. A Virgem Maria é essa porta do céu na terra. Veja, ela é a porta do céu na terra. Jesus passou por ela. Por Maria, Deus entrou em nossa casa. Jesus é a porta da terra no céu, porque ele quer abrir para os seus irmãos. Por Jesus, Maria entrou na casa de Deus. Então, nós tenhamos esse entendimento. Muitas vezes nós vamos entender Jesus como a porta, vamos entender a Virgem Maria também como essa porta. E eu fico pensando, Nossa Senhora olhando, não é, as portas da igreja tantas vezes fechadas e seus filhos querendo adentrar. Então, Nossa Senhora, ela quer cada vez mais nos fazer adentrar. Não só estar recebendo formações por aqui, mas nós precisamos ir aos lugares que podem nos proporcionar a vida sacramental. Na sua casa, na sua telinha, não chega a Eucaristia, meu irmão. Na sua telinha não vai receber cada vez mais os favores e os benefícios de Deus. Nós podemos fazer exame de consciência, podemos fazer muitas coisas, mas a absorção é presencial. Então nós precisamos ter coragem de ir também, não é? Nossa Senhora quer cada vez mais nos socorrer. Lógico, Nosso Senhor tem essa imagem que ele bate a porta. E muitas vezes, pode ser que Jesus esteja querendo entrar no meu coração e eu esteja tão lerda em meio às situações que me envolvem que não estou atenta. E Nossa Senhora vem e diz, olha, Jesus está aqui, olha, Jesus está ali. Nossa Senhora, ela sai como essa mãe apontando, fazendo essa reconciliação entre o filho e nós filhos. Entende? Nossa Senhora é maravilhosa. O título de Porta do Céu convém à Virgem Maria pela sua íntima união com seu filho. Se Nossa Senhora está vendo tudo acontecer, e ela pode muito bem chegar, olha, né? Olha isso, olha aquilo, olha o que ele me fez. Não é? Muitas vezes pode ser que você tenha uma pessoa e diga assim, nossa, será que ela foi levada aos céus ou não? Aquela pessoa tinha intimidade com Nossa Senhora, rezava, recorria à Virgem Maria, porque existe uma oração que vai dizer, nunca se ouviu dizer que alguém tenha recorrido à Virgem Santíssima e por ela não tenha atendido. Por quê? Porque ela é essa porta do céu, meus irmãos, tá? A devoção à Virgem Maria é uma porta de entrada para o coração das pessoas receberem Jesus. Então, se você quer dar algum presente, dê um livro da nossa série Consagra-te. Por quê? Porque por meio da Virgem Maria, justamente por meio da consagração à Santíssima Virgem, ela quer abrir as portas do coração dessas pessoas para que Jesus possa entrar. Ou então, ao contrário, fazer cada vez mais que Nosso Senhor possa acolher essas pessoas no seu Sagrado Coração. Nossa Senhora não é nunca o ponto de chegada. Como São Luís Maria Grião de Montfort vai dizer, não é a ela que nós queremos, mas é por ela que nós queremos estar com Nosso Senhor. Não há nada de oculto que não se torne manifesto. Todos estaremos diante da porta. Que porta é essa? No nosso julgamento final, meu irmão. O que é que vai nos acontecer? Como se dará? Cristo, porta de salvação e de vida. Porta de perdão sempre aberta. Mas eis a questão. As pessoas estão arrependidas, as pessoas estão querendo se confessar, para que tenhamos acesso à porta da salvação, primeiro temos que passar pela porta da penitência, as obras penitenciais, um bom exame de consciência, não é? Confessar ao sacerdote nossos pecados, ter o desejo de não mais pecar, ter o desejo de empenho, fazer nossas penitências, confessar os nossos pecados e não dos outros. Então, a porta para a salvação depende também da porta da sua conversão, da minha conversão, das minhas escolhas, dos meus desejos. Por isso que nós vamos fazer agora, nesses 5 primeiros sábados, a devoção ao Imaculado Coração de Maria, como já tínhamos, mas vamos iniciar amanhã a devoção também ao Sagrado Coração de Jesus. Eu digo iniciar porque nós não tínhamos na comunidade celebração eucarística nas sextas-feiras e agora teremos nas primeiras sextas-feiras do mês. Então, se você quer estar conosco, vai ser maravilhoso. O padre vai celebrar a Santa Missa referente ao Sagrado Coração de Jesus, mas depois ele vai fazer um exame de consciência, vai nos guiar no exame de consciência. Lembrando, não é confissão comunitária, é apenas o exame. Ele vai fazer de forma coletiva, depois as pessoas vão anotar seus pecados, né? Levem caneta, levem papel, e aí sim vai buscar o sacerdote. E depois a gente vai ficar um tempo em hora santa,
não é? Justamente depois disso nós vamos fazer a oração do Santo Rosário e nos prepararmos já na madrugada de sexta para sábado, de uma maneira, a gente vai celebrar o Sagrado Coração de Jesus e o Imaculado Coração de Maria, porta do céu. As coletâneas das missas de Nossa Senhora, uma delas, não é? Liturgicamente, agora a gente vai falar, é Bem-aventurada Virgem Maria, porta do céu, e é feita quando essa missa, em que momento, em que tempo? No tempo comum. A Virgem Maria que acompanha seus filhos em sua caminhada para a pátria definitiva. Muitas pessoas imaginam a porta do céu a porta que Jesus entrou, certo? É verdadeiro. Isso acontece. Mas a liturgia quer nos mostrar justamente que essa porta é a nossa ida. É a porta do céu, porta para irmos ao céu. Entende isso? Então, muitas pessoas na hora da morte clamam por Nossa Senhora. Mas por que será isso? Inclusive, a própria oração da Ave Maria vai dizer o quê, não é? Rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Agora, nesse momento, mas principalmente na hora da morte. Por que as pessoas pedem proteção à Virgem Maria? Porque a intercessão dela é eficaz, não é? É necessária naqueles últimos momentos. Mas por quê? O que tem de tão especial na hora da morte? É nessa hora da morte, nesse combate, onde os anjos de Deus buscam, né? O anjo da guarda está lá, mas os anjos decaídos, os demônios também estão lá na briga pela posse daquela alma e que vai ser decidido justamente o quê? A eternidade. Condenação, salvação. É nessa hora. Por isso que a porta do céu é tão importante. E aí a gente tem essa imagem justamente que vai contemplar, não é? Essa graça de estar recebendo provavelmente a unção dos enfermos, a oração, a vela pedindo a luz, e Nossa Senhora Porta do Céu com seu coração aí imaculado, cheio de graça. Provavelmente esse padecente santo, né, de suas horas finais era devota à Virgem Maria. A figura quer nos mostrar, e sobre a sua cama tem a imagem de Nossa Senhora com o bambino Jesus. Então é bem interessante que a gente entenda que a devoção de nossa vida vai nos guiar ao nosso destino eterno. Se morrermos na amizade de Deus, nosso lugar será junto aos réprobos? Não, se morrermos na inimizade. Por quê? Porque se morrermos na amizade de Deus, aí vamos ter os anjos, os santos, Nossa Senhora, o próprio Cristo habitando novos céus e novas terras. Então, qual a porta, meu irmão, que você está tendo hoje situações na sua vida que vai te guiar? Porta do céu, porta do inferno. Aí a gente vai lembrar e vai fazer também a comparação quando nós clamamos, recelebramos porta do céu, a nova Eva, a Virgem Maria. A Eva, não é, pelo seu pecado, pela sua decadente escolha de ser e se deixar ser seduzida, perdeu o paraíso. Foi fechado. Os querubins com espadas flamejantes ficaram na frente do Jardim do Éden para que eles não pudessem mais adentrar. Então a Virgem humilde nos abriu a porta da fé, não é? A porta da vida eterna que Eva fechara pela sua incredulidade. Quando nós lembramos do momento do Calvário, tem o mau ladrão, o bom ladrão, o que é que acontece? O bom ladrão reconhece seus erros, reconhece seu pecado e pede ao nosso Senhor, né? E a gente entende que talvez o olhar do mau ladrão ou o olhar do bom ladrão para a Virgem Maria conseguiu para ele uma graça, não é? Será que quando ele diz gostaria, perdão, que eu ainda esteja, e Nosso Senhor vai dizer, ainda hoje estará no reino dos céus, será que não foi uma troca de olhar de Nossa Senhora, porta do céu, naquele momento, para aquele ladrão? Entende? A Virgem Maria é de extrema importância para o nosso destino. Quando contemplamos a liturgia, a gente vai contemplar Jerusalém Celeste. As palavras, né, a Sagrada Escritura vai nos proporcionar ver isso. Contemplar a cidade santa, a Nova Jerusalém. A Virgem Maria já está nessa situação, ela já goza desses privilégios. Então, aqui falando liturgicamente, antífona de entrada. O que é que vai se falar sobre a antífona de entrada?
Ave Virgem, grávida do Verbo encarnado, porta do paraíso, dando a Deus ao mundo, nos abristes o caminho do céu. Oração do dia. Ó Deus, que constituísse benignamente vosso Filho, porta da salvação e da vida, concedei, nós vos pedimos, que vindo ao nosso auxílio a Virgem Maria, permaneçamos fiéis ao amor de Cristo e se nos abram as portas da cidade celeste por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Veja só, meus irmãos, sempre que nós estamos vendo alguma liturgia votiva a Nossa Senhora, as leituras, a oração de dia, o prefácio sempre vão ser referentes àquele título que nós estamos vendo, né? Sempre vai fazer essa referência. A oração sobre as oferendas. Nós nos apresentamos, Senhor, o sacramento da unidade e da paz, ao celebrarmos a memória gloriosa da Virgem Maria, excelsa porta da vida, da qual nasceu a salvação do mundo, Jesus Cristo, nosso Senhor, que vive e reina para sempre. Entende? Então, cada momento da oração, cada momento da liturgia vai fazendo referências àquilo que é colocado. Quando nós entramos para ver o prefácio, e vai dizer assim: na verdade é justo e necessário, é nosso dever e salvação, dar-vos graças, sempre, em todo tempo e lugar, Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, e cantar os vossos louvores, ao celebrarmos a memória da sempre Virgem Maria. Ela é a Virgem Mãe, prefigurada pela porta oriental do templo. Por ela passou o Senhor, só para ele se abriu e permaneceu fechada. Ela é a Virgem humilde que nos abriu pela sua fé a porta da vida eterna, que Eva fechara pela sua incredulidade. Ela é a Virgem suplicante que intercede continuamente pelos pecadores para que se converta ao seu Filho, fonte perene de graça e porta de perdão sempre aberta. Por ela, com a multidão dos anjos que adoram vossa majestade e se alegram eternamente em vossa presença, proclamamos a vossa glória, cantando, e aí segue cada vez mais a liturgia. Quando nós temos a antífona de comunhão, bendita sejais, ó Virgem Maria, porta radiante de luz, por vós refugiu Cristo, luz do mundo. Meus irmãos, nós crescemos tanto quando estamos atentos à liturgia, crescemos em Deus. Nos dá alegria ver nossa Mãe Santíssima ser festejada, proclamada. Às vezes as pessoas dizem, eu queria conhecer mais Nossa Senhora, os documentos dos papas, né, aquilo que a igreja vai colocar à disposição dos fiéis, como na liturgia nós aprendemos a oração após comunhão. Restaurados, Senhor, pelos sacramentos e suas alegrias, nós vos rogamos, suplicantes, por intercessão da Santa Virgem Maria, da qual nasceu para o mundo Salvador, desçam sobre nós os dons da graça celeste e se nos abra a feliz porta do céu por Cristo nosso Senhor. É muito belo, é maravilhoso olhar a Virgem Maria na liturgia. E aí chega o momento, né, das leituras. Aqui eu não estou botando em ordem, botei primeiros momentos e aqui a parte das Sagradas Escrituras. Quando nós vamos ver justamente a primeira leitura, vai ser aquela visão do Apocalipse de São João, via Nova Jerusalém, bela como a noiva, ornada para o seu esposo. E aí vai deter e fazendo como se fosse uma comparação à própria Santíssima Virgem. O Salmo responsorial. Vamos com alegria para a casa do Senhor. Alegrei-me quando me disseram, vamos para a casa do Senhor. Entende? Então, tudo esse momento vai ser glorioso, festivo. O Evangelho de São Mateus 25, né? Evangelho de Nosso Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos a seguinte parábola: o reino dos céus pode comparar-se às 10 virgens. E aí chega o momento que a gente começa a pensar, eu estou sendo virgem prudente, como é que estão minhas lamparinas, como é que eu estou me mantendo, o que é que eu estou fazendo da minha vida, tenho buscado cada vez mais a Deus? Essas questões todas vai nos fazer estar mais próximo da Virgem Maria, porta do céu. Amados, nós não sabemos quando se dará a vinda gloriosa do Senhor, mas também nós não sabemos quando padeceremos alguma enfermidade, algum acidente, alguma situação que me leve à morte e depois da morte
a porta vai estar para céu, para o inferno. Purgatório é certeza de céu. Então é o hoje, é agora que nós precisamos tomar atitudes na nossa vida para que tenhamos sempre a graça. Muitos cheirinhos no coração. Que Deus os abençoe.